Muito boa noite, gente. Estamos mais uma vez gravando um episódio do podcast Zona 2. Hoje nós vamos bater um papo sobre nutrição e performance. Eu quero convidar aqui para falar com a gente minha amiga, a nutricionista Natália Gimenez. Palmas para ela. Adorei. Primeiramente, boa noite. Muito obrigado pelo convite, Dr. Marcelo. É um prazer poder dividir esse ambiente junto com você. Admiro muito, inclusive, como profissional. Boa noite a todos. Eu espero que seja um papo que agregue, né? Valor, que agregue conhecimento e bora lá, né? Falar de saúde, que é o que a gente já gosta. Tivemos uma interatividade prévia aí. Algumas pessoas mandaram perguntas, deixaram já dúvidas, e aí eu já vou adiantar aqui. Todas essas perguntas vão ser respondidas aqui no podcast. Então, se vocês querem ver a resposta das suas perguntas, vocês vão ter que assistir até o final. O episódio assim que ele for ao ar. Então, para começar, eu ia falar o seguinte. A primeira grande dúvida, assim, que aparece lá no meu consultório com imensa frequência, assim. Na verdade, eu tenho dois grandes grupos. Em algum momento da consulta eu abordo o hábito alimentar dos atletas, dos esportistas que vão lá. Uhum. E tem dois grandes grupos. O primeiro chega e diz, não, fica tranquilo que eu como bem. Uhum. Minha alimentação é boa, é saudável, eu como de tudo, tranquilo. E o outro grupo nossa, minha alimentação é terrível, é péssima, eu preciso mudar meus hábitos alimentares com urgência. Então vamos começar falando do primeiro grupo, das pessoas que acham que comem bem, que tá tudo certinho. E no aspecto do esportista, do praticante de atividade física, fala pra gente assim, na sua visão, o quanto que você acha importante a alimentação para que essa pessoa consiga treinar com qualidade, progredir o objetivo dela e atingir os parâmetros que ela quer atingir de performance, de saúde e de rendimento. Tá, vamos lá. Então, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Natália Gimenez. Eu sou nutricionista clínica esportiva funcional. E no meu consultório eu pego públicos de emagrecimento, de melhoras de saúde e focado para um objetivo de esporte, né? Ou corredores, eu tenho atleta de jiu-jitsu, enfim. Então, começando pelo esse grupo, que é aquele grupo que já chega até a sua consulta falando que não se precisa se preocupar porque eles já comem de forma saudável, né? Mas a questão é que a gente sabe o que é saudável e o que não é saudável, né? A gente sabe que, poxa, saudável é comer legumes, frutas, que o que não é saudável são industrializados, açúcar. Então isso é o básico, a gente já entende o que pode, o que não pode, teoricamente. Mas comer saudável é diferente de você comer uma dieta específica para você, em macronutrientes e em micronutrientes. Então, esse público talvez seja um público até mais resistente no começo, né, para ir numa nutricionista, e é um público que talvez tenha um pouco mais de dificuldade, porque ele já entende que ele come bem na cabeça dele. Então, para você provar que o comer bem não é suficiente, que para ele ter uma melhora específica em performance, para ele ter uma melhora específica em estética, ele vai ter que comer quantidades adequadas para ele. Então, só comer saudável não basta. Então, esse público eu costumo falar que é um pouco mais difícil, porque já tem uma certa resistência a passar com o nutricionista. Já esse segundo público, né, que é o público que se alimenta muito mal, teoricamente é um pouco mais fácil, né, porque ele já vai na consulta da nutricionista já querendo mudar, ele já entende que ele come mal. Mas é difícil na questão de implementar novos hábitos, né? Então, é uma pessoa que ela bebe refrigerante todo dia, come miojo todos os dias, e aí para eu falar que ela vai tirar de vez o refrigerante, ela vai tirar de vez o miojo, não vai ser tão simples como a gente pensa, né? Então, este segundo público, a gente tem que ir trabalhando mais aos poucos. Então, ao invés de você tomar refrigerante todos os dias, você vai tomar só final de semana. Ao invés de você comer miojo todos os dias, você vai comer na sexta e no domingo. Então, esse segundo público, a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela e entender que não é de uma consulta para outra que ele vai mudar completamente esses hábitos, né? Mas eu diria até que o primeiro é um público mais difícil de tratar, porque já vem com essa ideia do tipo, eu não preciso de nutricionista porque eu já me alimento bem, né? Mas aí, puxando a brasa para minha sardinha e falando da parte física, né? Esses dois grupos também se assemelham muito no que você já falou, ou seja, o grupo que já treina, que já tem uma alimentação mais ajustada, que já tem alguma noção de performance, já tem uma clareza maior de objetivos, ele tem essa dificuldade às vezes de
fazer esses microajustes, por exemplo, de criar essa relação de confiança com a nutricionista, de desenvolver aquela ideia de que ela vai ter que fazer esses ajustes de tempos em tempos, porque a pessoa vai mudando, né? O que ela é hoje, ela não vai ser em janeiro, não vai ser no meio do ano que vem. Então, esse contato frequente não é uma coisa que você vai lá e compra uma vez e não precisa mais, né? Então, esse primeiro grupo teria esse problema. Já o segundo grupo, que é mais, teoricamente, mais moldável, você acho que pontuou muito bem. Tem que ter esse passo a passo, assim como a construção da disciplina para ir na academia todo dia, para se exercitar mesmo quando não está com vontade, né? Porque vão haver as falhas, né? Vão haver os escapes da dieta e aí depois as retomadas. Então esse grupo tem que ser tratado numa fase de transição e de construção, entendeu? Tem que ter assim um pouco que eu de penso. mais paciência, né? Exato. Então, para mim, a nutricionista é um terapeuta, né? Uma pessoa que tem que entrar no universo, entendeu? Então, fala um pouquinho assim, como que é a sua abordagem desses grupos, como que você enfoca, né? Conforme você vai descobrindo, conforme eles vão dando essas brechas, né? Por onde que você vai entrando. Na primeira consulta é um pouco mais difícil, porque ainda aquele paciente não confia, né, 100% em mim, não se abre totalmente. É que meu público, a maioria das vezes, são mulheres, né? E as mulheres eu acho que se abrem um pouquinho mais do que os homens na consulta, pelo menos no meu consultório eu noto isso. Mas lá no consultório eu percebo que os pacientes geralmente se abrem lá para a segunda, para a terceira consulta, onde ele fala, nossa, Natália, foi difícil de seguir determinada dieta, porque neste dia me deu um gatilho de uma situação que eu vivi com meu parceiro, enfim. Então, esse tipo de entendimento a gente precisa também saber no consultório, aprender a lidar. Então, teve situações que eu falei, meu Deus, essa pessoa me contou alguma coisa que não vai conseguir seguir dieta nunca, porque tem uma questão pessoal atrás, e que eu falo, o que eu faço agora, né? Porque apesar da gente ter essa questão de escutar problemas, né? De escutar o porquê, que a alimentação vai muito além do comer só pela fome, a gente também come emoções, né? Eu não sou psicóloga, eu não sou formada, então eu falo, a gente precisa de um tratamento aqui multidisciplinar. Mas, voltando nesse segundo grupo, talvez até tenha algumas questões psicológicas que influenciam em determinadas escolhas alimentares. E isso a gente precisaria de um profissional ali ajudando também, um psicólogo, um terapeuta, dependendo até um psiquiatra. Porque a gente vai, né, doutor Marcelo, até onde nossa mão alcança. Então, tem determinados pacientes que eu preciso de mais profissionais trabalhando comigo. Que se ele não resolver aquele problema, aquela frustração que ele tem, aquela questão familiar, a dieta ele nunca vai conseguir realizar de uma maneira efetiva. Entendo. A questão da nutrição comportamental, né? Ela é uma coisa muito mais complexa, mas pega esse paciente que está, esse esportista que está querendo começar a mudar de hábito, ele está pedindo ajuda. Então ele quer se matricular numa academia ou num personal ou num grupo de corrida de rua, uma assessoria, mas ele não sabe como. Então ele vai lá e me pergunta isso. Eu também não sou educador físico, não sou treinador, mas você eu tenho que dar alguma dica. Eles me perguntam que tênis que compram, que relógio que usa para marcar a frequência cardíaca, entendeu? Então a gente acaba tendo o que eu penso é como puxar o primeiro fio do novelo e entregar na mão dele, entendeu? Assim, ele não vai na parte resolver essas compulsões, resolver esses descontos que ele faz na comida, né? De outros traumas que viveu. Mas a gente pode tentar puxar o primeiro fio ali e eu trabalho com a ideia de, primeiro, óbvio, como você falou, multidisciplinariedade e equipes que a partir do momento, tem certos casos que você tem que dizer, olha, primeiro você vai no psicólogo, depois você volta aqui. Mas num outro caso você pode dizer, olha, vamos trabalhar com pequenas vitórias, igual você mesmo falou, né? Vamos tentar cortar o refrigerante para 2 vezes por semana, né, de 2 litros por dia, vamos ver se você consegue diminuir para uma latinha. É exatamente isso que eu costumo fazer com esse público, implementando pequenos hábitos que são mais fáceis de serem moldados, para então implementar um hábito maior. Por exemplo, o meu maior público são mulheres, né? E a gente sabe que mulheres, principalmente acima dos 30, 35 anos, precisa fazer musculação. Ai, Nutri, eu não gosto. Eu sei, mas a gente infelizmente não vai fazer só o que a gente gosta na vida. E para eu implementar para essa mulher que nunca pisou numa academia, mas que está necessitando,
porque precisa, né? Essa musculação é saúde óssea, é melhora renal, é qualidade de vida no futuro. Como que eu vou colocar para essa mulher, se ela nunca pisou na academia, eu vou falar, você precisa? Eu falo, vai pro Pilates. 2 vezes na semana. Nath, gostei do Pilates. Aí fica lá, 6 meses. Aí eu falo, e agora? Vamos para um funcional? 2 vezes na semana. Então a gente vai colocando pequenos hábitos que são mais fáceis de ser inseridos, até moldar aquela pessoa, mostrar a importância, mostrar a evolução dela. Falar, olha, você tinha dor no joelho todo dia, viu como já melhorou essas dores? O que você acha, gente, para musculação agora 3 vezes na semana? Então acho que é mais fácil nesse público implementar esses pequenos hábitos que, de forma geral, não vai resolver o problema daquela pessoa neste período, mas a longo prazo vai, porque mais para frente ela vai iniciar com a musculação. O que eu mais vejo no consultório, mulheres falam, nunca vou na academia, não piso numa academia. Eu falei, então tá bom, então vai lá pro Pilates. Aí começa a pegar gosto, aí chega na próxima consulta, agora eu vou pra academia, Nutri. Ou, nossa, agora eu tô fazendo no estúdio. Então precisa ser de pouco em pouco. Não adianta a gente primeiro contato do paciente, já tirar tudo dele, já falar, você vai 5 vezes na semana pra musculação, você vai fazer cardio 4 vezes na semana, você vai tirar todo o refrigerante pro... Não, a gente tem que ter paciência e entender que aquela pessoa fez a vida toda aqueles hábitos. Não vai ser na primeira consulta que a gente vai resolver o problema deles, né? Então a gente está voltando de novo para a questão, tá vendo? Uma nutricionista recomendando exercício físico para os seus pacientes. Exato. Um médico que dá palpite sobre hábitos alimentares ruins. Eu não sou nutrólogo. Então, é importante você ter essa inserção em outras disciplinas. Eu sempre falo isso, para você identificar o que as pessoas estão fazendo de errado e saber encaminhar direito. Exato. E aí você tem que comunicar essa pessoa em algum momento. Eu até falo, em algum momento você vai sentir falta de uma orientação nutricional. Eu não vou chegar agora na primeira consulta, você tem um monte de exames médicos para fazer, você veio aqui primeiro para dar um enfoque na sua saúde, por exemplo, vou falar isso. Só que em algum momento, depois que você já começou lá no funcional, ou no Pilates, ou na natação 2 vezes por semana, comece por onde você gosta. Né? Eu falo até a parte de exercício, a parte alimentar, comece fazendo o que parece mais fácil para você fazer. Né? O que é mais fácil para você cortar? O que é mais fácil para você abrir mão? De tudo que você faz errado, o que você acha que dá para abandonar essa semana? Então, ou do exercício. O que você gosta de fazer, o que está à sua mão de fazer. Então é uma dica. Não dá para você fazer o que tá na moda se for desconfortável e se for fora da sua rotina. Então tem que ser prático e tem que ser agradável. Na dieta tem que ser alguma coisa mais ou menos assim. Você não pode engessar aquela dieta que tem que ficar comprando 1 milhão de coisas diferentes e 4 horas da manhã no Mercadão. Então, porque a pessoa não vai aderir. Seguir, não vai fazer. Então, é oferecer algo fácil que vai proporcionar pequenas vitórias. A pessoa vai conseguir mensurar. Olha, eu comia um chocolate, uma barra de chocolate dia sim, dia não. Agora eu tô comendo só no final de semana. Então é uma vitória. É uma baita vitória, maiúscula. Então com isso ela vai pegando confiança, vai resolvendo. É aquele fiozinho que eu te falei, que vai puxando. Então a gente tem que dar provas de entendimento de outras áreas para poder saber encaminhar. Entendeu? Então, não dá pra ficar engessado só na sua área. Eu tô vendo você falar de exercício físico aqui e tô gostando pra caramba, porque às vezes eu pareço um alienígena, né? Falando perguntando pra mulheres como que tá o climatério delas, como que tá quando foi a menopausa, né? Que dia que foi a última menstruação, se ela passou na ginecologista sai e fez os hormônios. Casinha, e ela fala, o que isso tem a ver com a minha batedeira, com a taquicardia que eu sinto quando eu faço exercício. Né? E aí eu pergunto como que tá a alimentação dela, né? E ela pergunta o que o meu café da manhã tem a ver com a intolerância que eu tô tendo para ir na academia. Mas até por isso eu encaminhei o Thiago, né, meu marido, para você. Ele teve o episódio de pressão alta. Eu falei, você não vai em qualquer cardiologista, você vai no Dr. Marcelo, porque eu sei que ele vai conversar 1 hora com você para saber o porquê desses episódios. Porque se ele fosse em qualquer médico que não avaliasse de maneira correta, ele ia sair de lá com uma prescrição de medicamento que talvez ele nem precise. E foi o que você falou para ele. Olha, aqui foi um episódio de estresse, isolado, você não é hipertenso. Tanto é que ele tá com a pressão regularizada, só teve aqueles episódios e sem medicamento. Então talvez se ele fosse em algum outro profissional que não perguntasse, né, para ele sobre o que aconteceu, onde você trabalhava. Então você entendeu toda a situação dele ali e falou, aqui não preciso de um medicamento.
Porque às vezes tem profissionais, né, que não foge da alçada dele, né? Então, ele vai lá num cardiologista, o cardiologista viu que a pressão dele deu, sei lá, um pouquinho alterada, já tem que entrar com remédio. Não pergunta se ele faz atividade física, não pergunta se ele é fumante, se ele bebe, não pergunta se ele passou por um período de estresse, não faz nenhum tipo de pergunta fora da alçada de tratamento dele. E aí o paciente às vezes sai com o diagnóstico errado, com o medicamento errado, e aí que tá o perigo. Então, por isso que quando o Thiago teve essa oscilação de pressão, fiz questão que ele passasse com você, exatamente pela essa abrangência, né? Poxa, você fica lá conversando com o paciente. Não é 5 minutos de consulta onde você não sabe nem o que o paciente faz da vida dele, né? Isso faz muita diferença. E aí, voltando, obrigado, fico até grato, mas até meio sem jeito, mas na verdade, voltando aí, eu sempre dou uma provocadinha assim, né? Então a parte volta lá pro nosso paciente, o nosso esportista, que se alimenta razoavelmente bem ou já botou na cabeça que tem que se alimentar bem, mas ele chega para você já dizendo, olha, eu preciso aumentar meu percentual de massa magra, eu quero perder peso, ou eu quero, ou já chega tomando um monte de suplemento. Entendeu? Isso é o que mais acontece. Como que ele já começou pelo capítulo 6, 7, né? Então aí você tem que voltar lá no 1, rever os hábitos, ver o que está faltando, então com esse seu jeitinho aí, como que você aborda essa questão e põe essa pessoa de novo no trilho, no né? eixo, né? Antes do paciente passar comigo, ele já responde algumas perguntas, né? Então ele já chega, eu já sei mais ou menos como que eu vou conduzir aquela consulta. Isso quando ele não se esquece, que às vezes eles esquecem de responder o questionário para consulta. E aí eu vejo, eles chegam lá com uma lista, né, com uma infinidade de suplementos, chegam com um treino específico de um bodybuilder ali, e aí eu pergunto o sono, dorme 4 horas por noite. Aí eu pergunto a alimentação, nunca fez dieta. Então, às vezes as pessoas começam pelo topo da pirâmide. Né? Aí fala, caramba, tô usando suplemento X, Y, Z, tô fazendo um treino que sei lá, o bodybuilder faz e eu não tô tendo o resultado que ele tem. Não tô performando, né? Não tô performando. Só que a base, que é o mais importante, ele tá completamente esquecido. Ou talvez não dá a importância que deveria ser dada, né? E aí, nossa, Natália, eu não tô conseguindo melhorar meu pace na corrida, já tô com o treinador X, com o suplemento Y, com o médico tal, e não melhora o meu pace, já era pra eu estar melhor. Cara, mas você não tá nem pensando no que você está comendo no treino, no pré-treino, no pós-treino, no seu sono. Você não está nem descansando, você vai estar aumentando o seu risco de lesão. Então, a maioria das pessoas chegam com esse topo da pirâmide perfeito, com melhores suplementos, melhores treinadores, mas esquecem do básico. E aí, sem esse básico bem feito, pode esquecer, que não vai performar, não vai dar certo. Eu falo, nada supera o básico bem feito. Arroz com feijão. É o arroz com feijão bem feito. Isso, eu acho que isso vale para tudo. Né? Para o trabalho, porque às vezes o pessoal fala, nossa, quero ter determinado alcance profissional no meu trabalho, mas não faz o básico, né? Que é prestar um bom atendimento. Então, o básico, bem feito, gera um resultado extraordinário. Você precisa de fazer aquele básico, para aí, então, você já pensar na cereja do bolo, no topo da pirâmide. Mas a galera começa por cima, e aí nunca vai dar certo mesmo. E o básico, assim, eu vejo um monte de coisas, por exemplo, existe a fobia do carboidrato, né? Tanto das pessoas, por exemplo, a galera do Endurance, né? Principalmente mulheres que pedalam ou fazem maratona, ou atletas mais juvenis, né? Final de adolescência, e tem medo de engordar, né? Então tem uma questão estética associada numa atleta mulher que não quer comer porque tem medo de engordar. Então a gente até brinca da carbofobia. Então como que você faz uma pessoa dessa entender, né? Eu sempre falo, toda vez, talvez eu vou fazer uma placa e deixar assim, porque de tanto eu falar essa placa, avião não voa sem gasolina. Exato. Então se não tiver combustível, não decola. Então, só que as pessoas querem voar nas suas performances, nos seus objetivos, e que não querem abastecer o tanque. Então, como lidar com essa questão da resistência a comer, né? Ou então você pode até pegar um gancho paralelo. Por exemplo, aquelas pessoas que têm restrição voluntária. Eu não como tal tipo de alimento, eu optei por uma dieta mais assim, porque tenho, entendeu? Como que você trabalharia com uma pessoa que tem restrição, ou por alergia, né? De proteína do leite, por exemplo,
ou por restrição voluntária. Ó, eu não como mais carne, eu não como mais tal Tá. grupo de alimento. Então, primeiro ponto, pelas pessoas que têm medo de comer, eu mostro através do resultado. Então, fala, Natália, eu não quero comer carboidrato, não quero comer. Eu falei, então tá bom, então eu vou fazer uma dieta com base no que você tá me falando. Aí, próxima consulta, eu falei, e aí? Nossa, cansei pra caramba no treino. Falei, então vamos fazer agora o que tem que ser feito? Aí vou lá, ajusto o carbo e falo, pode confiar em mim. Pode confiar em mim. Sem carboidrato não tem performance, não tem melhora, não tem rendimento. Se você não confiar, pelo menos testa por 3 semanas e me dá o feedback na mensagem. Fala, caraca, meu melhor pace, ou caramba, bati meu RP. Então eu mostro por resultados, tá? E por artigos também. Eu falo, por que você vai ter medo do carboidrato? Lê isso aqui. Oh, caramba, olha esse, sei lá, esse meu treino. Eu fiz com, sei lá, um carbo de 30 gramas em treino aqui. Então, olha como isso me ajudou. Então, eu mostro por resultados, né? Quando a gente tem aquele paciente que ele decide restringir um grupo por vontade, né? Seja carne, leite, enfim. Trabalho com outras opções. Agora, por alergia já é um pouco mais diferente, né? Quando a gente está falando principalmente da doença celíaca, que é bastante sintomas a nível intestinal, aí já é outro tipo de trabalho, que aí já tem que entrar também preparações dentro de casa. Poxa, o que seu marido está fazendo ali na mesma cozinha que você está fazendo? Não pode ter contaminação cruzada. Mas eu acho que o público mais fácil de trabalhar é esse público que tem uma restrição por alergia, porque daí ele já entende que aquilo ali é ou intolerância, né? Ele já entende que aquilo ali é uma doença, que ele não pode comer aquele determinado grupo de alimentos, que aquilo a longo prazo vai trazer malefícios. Agora, esse grupo, carbofóbicos, que tem medo de comer uma fruta por causa da frutose, tem medo de comer uma banana porque banana engorda, aí já é um pouco mais difícil você entrar na cabeça daquela pessoa e fazer ela confiar no seu trabalho. Aí é mais difícil. Mas eu gostei dessa proposta sua, até interessante, né? De resultados. Já vi você trabalhar, mas deixar o paciente, o esportista, participar do processo de decisão. Ele não passar, igual você falou, uma receita, né, já com tudo pronto, ó, uma dieta para as próximas 3 semanas, rígida e flexível e tal. Então, já que você quer apostar nisso, eu aposto com você. Eu gostei dessa abordagem. Porque ele falou, você quer testar? Então tá bom, então vamos testar. Tá vendo? Quem quiser testar a dieta, depois eu passo o telefone do consultório da Natália. Eu falei, então tá bom, você quer fazer assim? Vamos fazer, você me dá o feedback. Pode testar, porque tem várias dietas na moda aí. E na verdade, assim, é o que mais tem, né? toda dieta, teoricamente, ela tem um propósito. Sim. Precisa ver se esse propósito bate com o seu. Né? Porque, a gente pode pegar, por exemplo, sei lá, jejum intermitente, ou dietas cetogênicas. Então, é bom para quem se dá bem com esse tipo de dieta. Eu falo que a melhor dieta é aquela que você se encaixa, é aquela que você consegue se adaptar nela. Eu, por exemplo, tenho pacientes que fazem jejum, eu não consigo fazer jejum. Eu amo o meu café da manhã, para mim é a minha refeição preferida. Não que eu não consiga, eu não quero fazer jejum. E tá tudo bem, eu sigo com meus resultados sem fazer jejum. Não existe a dieta que emagrece mais, nem a dieta que emagrece menos. A longo prazo, todas vão te trazer o mesmo resultado, desde que você siga, né? Obviamente. E eu acho assim, no acompanhamento, igual você falou, vai conhecendo a pessoa, vai pegando as adaptações, os objetivos vão mudando, a fase de vida vai mudando, tô conseguindo treinar mais, tô conseguindo composição dormir melhor. Corporal vai mudando, Sim. Demanda nutricional muda com base na composição corporal. E aí, esse acompanhamento, né? Eu insisto muito na ideia de que o nutricionista tem que te acompanhar ao longo da sua vida, né? Não precisa necessariamente ser uma coisa tão constante, né? Mas tem que ter uma periodização. Tem que ter um acompanhamento que você, de vez em quando, tem que dar um alô pra Nutri ali e falar, oi, tudo bem, eu mudei, né? Eu já vi colegas meus, né, atletas... Passou uma vez na vida, né? Não, mas passa na Nutri e mente pra ela, né? Mas a gente descobre. A gente só finge que acredita, então, mas é fala, a não mesma tá coisa batendo, que mentir pro padre, né? Você vai falar e não vou contar tal coisa. Não tem como, né? Não tem como. O resultado é em você mesmo, entendeu? E aí chegamos numa outra fase que é a do já ajustou um pouquinho o sono, Sim. já ajustou ao treino, tá num momento de vida em que você pode buscar aquela performance, né? Porque tem épocas que a vida te cobra outras responsabilidades que você não consegue dar atenção para aquela performance. Tudo bem, eu acho que a atenção para a saúde é primária, então a gente está cuidando da saúde o tempo todo. Mas a partir do momento que você tem saúde, você pode buscar performance.
Então, já passou desse nível. Agora você quer, eu quero correr minha primeira corrida de 10 quilômetros, eu quero engajar na academia e preciso ficar mais forte. Eu finalmente descobri a importância da musculação, tal, e agora já estou curtindo, já passei daquela fase inicial. E chega um momento em que a pessoa quer ou precisa, ou você vê a necessidade de suplementar, né? Pela intensidade que está treinando, ou pelo objetivo que está buscando, igual você falou. Em vez de começar pelo topo da pirâmide, essa pessoa, com ajuda, né, com discernimento, foi construindo essa pirâmide. E aí chega um momento que, quando a gente fala assim, parece que tem alguma coisa contra, né, suplemento. Não, mas na verdade não. Ele vai caber para todo mundo em algum momento da vida, entendeu? Então, os suplementos, que outro dia eu abri uma enquete no Instagram e foi a coisa que mais me perguntaram, né? Eu falei, vocês querem ouvir falar de treino, de suplementação ou de histórias engraçadas que eu vivi no esporte? Ganhou suplementação, assim, disparado. Então, as pessoas têm muita necessidade de informação e a gente vai dar umas dicas. As perguntas que a gente viu aqui são, assim, para não falar todas, a maioria esmagadora sobre suplementação e alimentação. É ajustada para treino. Então, como que você vê da necessidade do atleta, junto já com essa alimentação que você já consertou um pouquinho, a mão da suplementação, como que você aborda essa parte aí? Conta pra gente. Tá. Eu foco no que é mais importante naquele momento. Mas eu gosto muito de trabalhar com o que o paciente consegue ali do poder aquisitivo dele, né? Não adianta eu pegar um paciente que não tem muito poder de compra e eu passar logo 5 suplementos de cara. Então, pergunto, o que a gente tem aqui, o que a gente está disposto a fazer? Aí eu entro com os mais importantes. Uma creatina, dá pra gente entrar com whey, dá pra gente entrar, dependendo do perfil do paciente, com colágeno tipo 2, condroitina, glucosamina, para as articulações. Então, eu vejo ali o que tem de mais importante pra gente melhorar e vamos entrar com o suplemento agora. Tem paciente que fala, não, Natália, quero todos. Eu falei, então beleza, então vamos lá colocar todos. Mas depois que já tá tudo bem feito, né, sono, treino, alimentação, eu focaria ali no que ele realmente precisa. E com base nos sintomas, obviamente, e análise de exames. Então, gosto de pedir, solicitar exames para os meus pacientes. Inclusive, é uma tristeza que vários laboratórios não aceitam pedir de Nutra, né? Acho isso um absurdo, inclusive. E é com frequência que eu solicito, porque às vezes aquela fadiga, aquela formigamento de perna, aquele formigamento de braço, não é uma deficiência de magnésio, não é uma deficiência de potássio, não é uma desidratação, é a B12 dele que está no 100, entendeu? Então, eu costumo falar que a suplementação é o que foi feita para você. Não é porque fulano, ciclano está usando magnésio que você também tem que usar. Não é porque ele está suplementando nitrato que você também tem que suplementar. Não é porque ele está usando o whey 100% isolado de marca tal que você também precisa. Então, eu costumo falar que a suplementação é o que foi feito para você com base nos seus sintomas, exames de sangue e treinos, enfim, né? Com o que você faz ali. Você está treinando, não está num período de emagrecimento, de hipertrofia. Mas vamos supor, assim, eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou um paciente da Natália e aí chego lá falando assim pra ela. Vou dar uma dica aqui pra vocês. Bom, tô treinando bem, tô fazendo aí, subir o volume, eu tô querendo fazer uma maratona até o começo do ano que vem. Tem uns 4 ou 5 meses pra treinar aí, eu tô começando a fazer um volume de treino um pouquinho maior, tô treinando aí 10, 12 horas por semana, tô fazendo fortalecimento muscular 2 vezes. Meu sono tá bom, porque minha vida tá super em ordem, tá numa fase que tá super em ordem, eu durmo 7 horas por noite, tenho um sono tranquilo, reparador, mas a minha vida tá em ordem mesmo, nessa fase vale a pena, valeu a inscrição pra maratona, porque eu sei que eu vou aproveitar esse ciclo. Tá tudo em ordem no trabalho, tudo em ordem em casa, bebo bastante água, aí meus exames não tem nada assim extremamente discrepante, mas nesse aumento de volume de treino, eu treinava lá uma vez por dia, agora já tem dias que eu tenho que fazer 2 treinos, tem no final de semana já tem umas corridinhas aí de 1h30, 2 horas, eu tô começando a ficar meio cansado, tem dia que eu chego para fazer o treino do dia seguinte, minha perna tá um pouquinho mais pesada, tal, dei 3 dicas de suplementos que assim, pro grupo, né? Que você começaria para mim nessa fase aí, final da base da maratona, já começando a aumentar o volume. E na minha rotina também trabalho, cuido de casa, filho pequeno, tal. Então, nesse meio dessa bagunça toda aí, como que você
suplementaria minha Pensaria vida? primeiro na creatina, até porque alcançar a creatina via alimentação, muita coisa que ele ia ter que comer. Pensaria num recover ali de carboidrato e proteína, visto que ele tem filhos para cuidar, então ao invés de ficar colocando muitas refeições, dá pra gente colocar suplementos, né, de composição de proteína e carboidrato, principalmente nos dias que ele faz 2 treinos, chamado recover, né. Colocaria uma betalanina nessa fase que ele está com uma demanda de treino maior, né, com volume de treino maior para melhorar um pouquinho a fadiga. E repensaria a hidratação dele, se necessário. Dá para a gente pensar no repositor eletrolíticos ali, dependendo de como que está essa demanda de treino. Mas com certeza esses colocaria. Já tô me sentindo melhor. Já dá uma ideia boa. Não, eu pergunto porque normalmente eu tô traduzindo coisas que eu escuto sempre e que eu vejo muita gente, né? Eu mesmo já fiz isso muitas vezes, muitos ciclos, e atesto, né? Às vezes que eu pude me dedicar certinho e executar. Eu sempre brinco, né? Se você cumprir 70% da planilha de treino e 50% da planilha de nutrição, você já é fora da curva. Ah, não. Você já está melhor do que a maioria das pessoas. Você já é fora da curva, porque o 100% não existe. Né? Aquela pessoa que super performa, que treina todo dia, que faz check na academia, bem. tá pago, e que a Nutri passa e reza aquilo. É um movimento pendular, né? Se você puxar demais a extremidade, a hora que você soltar, ele não vai tender ao meio, ele vai lá do outro lado. Então você vai chutar o pau da barraca lá na outra esquina. Então, já que você vai chutar, chuta pertinho, para não dar muito trabalho para buscar. Então a gente mexe o pêndulo um pouquinho, para depois ele oscilar um pouco e você ficar perto, muito longe, né? em torno da média, né? Então não pode extremar demais, nem no treino, nem na nutrição, nem no exagero, né? O cara chega lá com uma demanda muito grande de prova, uma progressão muito rápida. Não tem como você alcançar ele, nem com a melhor alimentação, nem com a melhor suplementação. Ele não vai conseguir preparar o corpo dele para aquele desafio que ele se propôs. Então, a questão terapêutica, né? Vamos falar assim, tem hora que você tem que chegar pro cara e falar, bicho, você exagerou. Você pesou a mão e não vai conseguir, né? Eu preciso perder 10 quilos até o final do ano. Não tem condição. Até pode, mas não vai ter... Só se a gente cortar um membro, né? Mas não vai ter saúde nisso, certo? Você pode até conseguir perder 10 quilos até o final do ano. Mas não vai ser nada saudável. Mas você vai deixar a saúde pra lá. E aí depois você vai ter que pagar no ano que vem, depois que passar o projeto verão, você vai ter que pagar as consequências disso. Então é interessante esse papo para as pessoas irem entendendo a necessidade de fazer isso devagar, de fazer isso com critério, com orientação, com ajuda. Até você falou da pessoa que tem restrição voluntária de algum grupo alimentar ou que opta por não comer tal coisa. Como que ela vai substituir isso? Entender o porquê daquilo também, né? E por que ela está fazendo isso? E esse processo, eu fui deixando, o paciente me procura lá e fala, eu fui deixando de comer carne. Eu falei, tá bom, e aí como que você está compensando essas alterações aí? Às vezes exagera no carbo, né? Porque fica só nos tubérculos. Ou né, não baixa o aminoácido. Tô fazendo do meu jeito. Qual é o seu jeito, entendeu? Então, existe uma série de coisas que você pode colocar no lugar, né? Outro dia eu tava lendo lá um negócio, nossa, tem proteína no arroz. Então você pensa que arroz é só carboidrato, amido, né? E tô lendo lá uma coisa e falando, nossa, tem proteína no arroz. Tem proteína na ervilha. Mas daí a maioria das pessoas não leem, né? Não lê. O pessoal fala, Natália, gente, a tabela nutricional, ela tá ali. Lê o que você tá comendo, lê a lista de ingredientes. Não. E aí deixa enganar pelas empresas, né? Tem agora um leite proteico, já viu? Leite proteico sempre tem. Aí você vai ver a tabela nutricional desse leite proteico e comparar com o leite normal. É praticamente igual. Só que o leite proteico custa R$5 a mais. E tá escrito proteico. Tem leite que não tem proteína, tirou a proteína para poder... É que o pessoal se deixa levar pela embalagem, né? Proteico, sei lá, ou low carb. E aí não lê a lista de ingredientes, não lê a tabela nutricional e se deixa levar pela indústria. A maioria das pessoas não sabe o que estão comendo. Não tem noção do que está colocando para dentro. Não tem o hábito de ler rótulos, não tem o hábito de ler lista de ingredientes. Ah, Natália, mas a lista de ingredientes tem nome muito difícil. Não sei o que é maltodextrina. Joga no Google. Hoje em dia, com 1 segundo, você tem uma informação, né? Então, eu não sei se é querer não saber, prefiro não saber o que eu tô comendo, ou se às vezes é não saber mesmo do básico, porque a nutrição não é ensinada.
né? Mas aí a gente volta para aquele. É um alerta, né? Assim, que a gente falou. A pessoa tem que querer participar do processo que ela está se propondo. Então, chega lá e eu falo, pois não, você fala, o que você deseja? Eu falo, eu quero emagrecer. Aí você me diz, por que você... Não, eu quero perder peso. E aí, você tem noção da sua composição corporal? Você sabe quanto que você tem de músculo, quanto que você tem de gordura, quanto que é a sua taxa metabólica basal? Como que a gente pode iniciar esse processo de emagrecer? E por que você quer emagrecer? Você quer participar desse processo? Ou você quer uma fórmula pronta? Você quer um comprimido? Você quer uma receita de bolo que vai funcionar, né, que eu vou colocar para você, e aí se não deu, aquela Nutri não era boa. Assim mesmo. Não funcionou, ela não conseguiu entender o que eu queria. Mas você sabia o que você queria? Você entendia o que você queria? Você queria mesmo aquilo? Porque eu quero emagrecer, mas eu não quero pagar o preço de emagrecer. Não estou né? disposto, né? Não estou disposto a emagrecer. Então, fazer uma alimentação não é fazer dieta, é fazer uma alimentação adequada ao que você está buscando, tem o mesmo processo de fazer um treinamento físico ou uma psicoterapia. É um processo. Então você precisa se comprometer com aquilo. Então, essa questão tem muito a ver com o que a pessoa está buscando. Então, quando você pergunta, mas o que você quer com isso? Aí a segunda pergunta é, você quer mesmo fazer isso? Quando você está disposto. Eu quero ganhar massa muscular. Você está disposto a fazer o que precisa para ser feito, para fazer isso de uma forma correta? Porque atalhos, né, que nem você estava falando, sem entrar no mérito, né, de desmerecer A ou B, mas atalhos existem de montes por aí. Né? E aí esses atalhos levam você mais rápido até aquele lugar, é a definição, mas também tem um preço a pagar e encurtam esse resultado, podem comprometer sua saúde. E aí você só atingir por atingir, não é esse o objetivo final, porque o primeiro deles é a saúde, certo? Exato. Então, é essa psicoterapia alimentar, né, que a nutricionista faz, é muito interessante. Então, eu não sei se você tem alguma outra coisa para falar, ou se a gente podia dar uma olhada aí nas perguntas e começar já a dar uma equacionada, porque tem um monte, né? Acho que dá pra gente falar das perguntas, dá pra gente passar para as perguntas e depois, se o assunto for desdobrando, a gente vai falando também. Tá bom? Deixa eu puxar aqui, ver se eu tenho alguma recebi pergunta. também Você também algumas. deve ter algumas que você recebeu aí? Vamos lá. Essa aqui é boa. Ó. A gente tava falando disso, e aí vou começar por essa aqui, ó. A gente conta o milagre, mas não conta o santo. Aí depois todo mundo vai ter que assistir. Pra saber se a sua pergunta tá aqui. Tá aqui. Existe horário certo para tomar creatina? Tipo assim, posso tomar de noite? Somente de manhã antes do treino? Posso tomar junto com o almoço? Tá. Vamos lá. A creatina, então, é um suplemento de uso crônico, né? O que significa que não é tomando agora que você vai sentir os efeitos dela benéficos. Então, você tem que suplementá-la diariamente. E por ser um suplemento de uso crônico, não é usando pré-treino que você vai sentir os efeitos dela, nem no pós-treino. Então, eu costumo falar que o melhor horário da creatina é aquele que você lembra de tomar todos os dias e, de preferência, junto com uma refeição, porque o carbo melhora um pouquinho a absorção da creatina. Então, lembra de tomar a creatina no horário com uma refeição e coloca ela no horário que você vai lembrar de tomá-la todos os dias, diariamente. Então, por ser um suplemento crônico, não é assim que você tomar que você vai sentir os efeitos. Os efeitos, quando a gente não satura, né, a creatina, quando a gente faz a dose ali padrão de 5, 3 gramas, você vai sentir depois de 2, 3 semanas. 3 semanas, essa já era outra pergunta aqui, depois de quanto tempo é possível sentir? E essa questão da saturação da creatina é muito interessante porque normalmente o que eu vejo, né, num universo paralelo da nutrição, porque eu não sou nutricionista. Então, eu sempre pergunto, você toma algum suplemento? E aí quase sempre eu escuto creatina. Sim, é. E aí eu pergunto, você percebeu alguma mudança, algum benefício? E uma boa parte das pessoas me diz, não. Quer dizer, todo mundo sabe o quanto que é benéfico o uso da creatina, né? Praticamente universal, mas é muito provável que as pessoas não estejam usando diariamente. Não esteja usando a dose correta, e não esteja nem usando da forma correta. a dose certa. Né? Então, é por isso que não percebe o efeito. Não que ele vai ser um negócio, como você falou, não que vai ser um negócio major que vai aparecer todo dia. Exato. Mas não consegue ver, e aí vamos dizer assim, é um desperdício de recurso, né? E eu acho também que as pessoas colocam toda a responsabilidade no suplemento, né?
Então, ali tá tomando 5 gramas de creatina. Ai, não vi nenhum resultado aqui. Mas, poxa, ao invés de pegar 10 quilos ali no halter, você tava colocando um halter de 15. Olha o quanto você já evoluiu. Então, às vezes, essa pequena evolução as pessoas não notam, né? Da suplementação da creatina, da melhora do rendimento, melhora de força, recuperação muscular. Mas a maioria das pessoas toma de forma errada. Inclusive, tem creatina em suplementação pré-treino, que eu não vejo a menor necessidade. É só você gastar, é só rasgar dinheiro, né, e jogar fora. Então, a creatina é um suplemento de uso crônico. A saturação, eu gosto de usar para pacientes que têm um curto período, por exemplo. Atendi uma paciente ali, lutadora de jiu-jitsu, ela vai ter uma competição daqui 3 semanas. Pô, vou saturar. Ou daqui 2 semanas vou saturar, porque eu quero essa creatina que aumente logo. Fazendo efeito logo, né? Para ela sentir esse efeito logo. Se é uma pessoa que tá pensando a longo prazo, não tem por que ficar saturando, até porque é muito dinheiro, né? Pô, vão ser 3 tomadas de 5, às vezes 4, às vezes é 25 gramas de creatina, que se usa de forma diária para alguém que está saturando, então não faz o menor sentido saturar sem ter um objetivo de curto prazo. Entendi. Mas, então, pega a galera do Endurance, né? Maratona, ciclistas e tal, que tá tomando lá cronicamente, tem a paciência de tomar todo dia, de nunca esquecer, de acertar a dose, tal. Eu já vi benefício em usar a creatina na redução da fadiga, na melhora da minha disposição entre treinos, né? De um treino recuperação. pro outro. Mas a questão que eu queria levantar aqui é o seguinte: eu tenho que estar treinando, né? Exato. Só tomar um suplemento não vai melhorar a sua performance. O que melhora, o que me faz ficar mais forte é levantar peso. Exato. O que me faz ficar mais rápido é treinar corrida. Então não adianta esse monte de suplemento, né? A gente volta, né, lá pro início, ali tá focando mais no topo da pirâmide, né? Vamos ver outra pergunta aqui. Essa veio de longe, hein? Essa pergunta eu não vou falar, veio lá de Santo Antônio do Pinhal. Pô, legal. Adoro lá. Existe vantagem em comer, vou falar de comida, hein? Logo após o treino? Tá, vamos lá. Se falando de um treino de longa duração, legal. Agora, um treino rápido, tipo uma musculação, não vejo nenhuma vantagem, até porque quando você faz treino, você está deixando seu fluxo sanguíneo mais nas periferias do seu corpo, né? Que estão trabalhando. Então, o fluxo sanguíneo não está muito ali pronto para fazer uma digestão, não. Então, não vejo vantagem. Sair da musculação, já vou logo comer, porque eu vou catabolizar. Já tô saindo da musculação com meu shake de whey, mandando para dentro. Seu corpo não está nem pronto para fazer uma digestão. Você acabou de treinar, acabou de bombear sangue para as periferias do corpo, para braço, para perna, enfim. Então, ali o seu intestino, ele não está pronto para fazer a digestão ainda, né? A gente está falando de um treino. Então, não vejo vantagem em sair do treino logo comer, logo em seguida. Mas aquela pessoa que ela fez uma maratona, meia maratona, uma maratona, aí sim já é outro, já tô falando de outro público, eu acho interessante, até para fazer uma reposição, principalmente de carboidrato, e principalmente carboidrato simples, né? Então, comer ali uma banana com mel, comer um pão com geleia, um suco, para fazer uma reposição rápida e legal. Mas aí é outro tipo de público. Então, a vantagem vai depender do que você está visando de objetivo e qual o seu treino. Entendi. Na verdade, assim, eu pego por base o meu exemplo mesmo. Tem, às vezes, sábado, treinos aí de 3, 4 horas, 4 horas e meia, se somar pedal e corrida. Uhum. Normalmente, uma hora depois do treino, eu tenho o hábito de me pesar antes e depois desses treinos. Legal, porque vê a perda de água, né? Eu já dei essa dica aqui uma vez, para monitorar o meu grau de desidratação. Então, eu acho que acima de 2% do peso perdido se você errou a mão na hidratação. Eu já falei isso aqui. Então eu faço isso como regra. Então, supondo que a hidratação tenha ficado legal, uma hora depois do treino eu sinto necessidade de comer. Sim. E aí a gente tá falando de um treino intenso, tem carbo, né? Tem proteína, tem whey. E o que normalmente acontece nesses casos o resto por exemplo, no sábado. O resto do sábado e o meu domingo tem uma recuperação muscular muito melhor. Quando você come logo em seguida. Quando você come logo em seguida. Mas aí é uma hora depois, né? Uma hora não. Logo que termina, eu não tenho vontade de nada. Não tem... Se alguém pudesse me levar para casa, eu podia levar.
Não, mas 1 hora depois eu acho de extrema importância a reposição de carboidrato e, sim, e proteína para síntese proteica. Quando né? a gente se envolve assim, porque tá dependendo de carona ou tá em outro lugar e isso acaba não acontecendo, você não leva tal, o resto do sábado tá comprometido. Você fica com aquela moleza, aquela fadiga. Só pelo fato de não ter uma reposição e no legal. domingo ali, né? acorda bem machucado mesmo. Você percebe que não tá com vontade de sair da cama. Aham. E você pensa, nossa, onde pegou? Mas realmente a alimentação é extremamente importante para quem quer performar, né? Não dá para negligenciar isso Não. e você brincar de compor coisas lá e não comer direito, né? A galera que adora, por exemplo, festejar na sexta-noite, né? Pizza com vinho e os correr amigos e tal, e depois 5 horas da manhã sair para correr, né? Não tem jeito de Não fazer. tem condição. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Pré-treino. Qual... Tem até é engraçado aqui. Qual o melhor pré-treino que existe? Ódio, Eu gosto muito do ódio. disciplina eu uso, ou cafeína? Tá, vamos lá. A cafeína é um pré-treino interessante, mas não é para todo mundo, né? Então, pacientes que treinam de noite, pacientes com alteração de pressão, pacientes ansiosos, não dá para colocar cafeína para esse perfil. Mas gosto da cafeína. Cafeína, inclusive, intratreino diminui percepção de dor e esforço. Acho que até por isso que existem bastante gelzinhos com cafeína, né? Não sei se você já viu. Mas não é um suplemento que todo mundo pode usar. E tomar cuidado com a dose, né? Lembrando que a cafeína é diurético, então talvez você coloque ali um excesso, faça com que você perca mais água. Isso gera câimbras, desidratação e baixa da performance. Então, às vezes o pessoal erra na mão. A cafeína é muito fácil de errar na mão, porque às vezes você compra um suplemento que já vem pronto, com 500 miligramas de cafeína, com 600. Para alguém como eu, que pesa menos de 60 quilos, é muita coisa, muita cafeína ali, né? Então, a cafeína é um excelente pré-treino, desde que você não treine de noite, não seja ansioso, não tenha alteração de pressão. A disciplina eu acho que funciona melhor com todo mundo, né? Não tem contraindicação. E o ódio também, né? Você acordar cedo ali, 5 horas da manhã no ódio. Tem raiva, essa pergunta foi encomendada. Agora essa é minha. Para quem não tolera cafeína ou não pode cafeína, você acha a betalanina um substituto à altura? Não, porque a betalanina é um suplemento crônico, assim como a creatina. Betalanina, ela tem o efeito de aumentar a carnosina, né, intramuscular, e a carnosina diminui a acidez do meio. Então, quando a gente está treinando, a gente pega a nossa moedinha de energia, ATP, e a gente quebra ela em ADP mais P mais H+, né? Aula de biologia aqui. Aí esse H+, a carnosina basicamente varre ali do seu músculo, e quem aumenta a carnosina é a betalanina. Só que a betalanina ela também tem efeito crônico, assim como a creatina. Então, não é numa tomada que você vai se beneficiar. Natália, mas eu senti muita melhora com a betalanina. Deu aquele arrepio, né? Placebo. É porque eu acho que as pessoas gostam dessa sensação de formigamento, que é a parestesia, que é um efeito colateral da suplementação da betalanina. E aí isso faz com que ela, poxa, tá funcionando pré-treino, tô bem, né? Mas a betalanina é um suplemento de uso crônico. Mas tá suplementações pré-treino de aminoácido, eu uso. Tem alguns suplementos que são específicos para quem tem ansiedade, porque tem treino de noite, tem até um suplemento chamado Night Train, que é só a base de aminoácidos. Eu uso, porque na medicina e na nutrição também tem um placebo, né? E aí, às vezes, as pessoas colocam ali um negocinho de formiga, elas já acham o máximo, vão até treinar mais feliz. Então, eu gosto de usar pré-treino, mas não pelo efeito da diminuição da acidez em si, porque para ter esse efeito de aumentar a carnosina, diminuir H+, precisaria ser uma suplementação crônica e pelo menos 4, né, gramas para treino, geralmente tem 2. Então é pouco. Você sente mais aquele efeito da parestesia, né, que é aquele efeito de formigamento, que ele por si só já vai te deixar um pouquinho mais feliz, mas o efeito mesmo tamponante, diminuição da acidez, aumento da carnosina e da betalanina é a longo prazo, igual a creatina. Legal. E você tem alguma pergunta aí? Tenho, perguntaram do BCA aqui pra mim. Eu achei que o BCA já tivesse saído de moda. Já foi a época dele, né? Não, a gente tem visto até blend aí, né? Creatina, whey e BCA, né? Você não viu umas formulações aqui, aí ó, comerciais que tem isso aí? Me disseram, cadê? BCA para quem pratica corrida se ajuda mesmo. Já ouvi falar que BCA é um mau investimento, que entre o BCA e a betalanina é melhor. Me disseram que o BCA dá mais resistência aos músculos. Então, vamos lá. O BCA nada mais é do que os aminoácidos, né? Então, pacientes que se beneficiam com a suplementação de BCA é aquele paciente que não garante o aporte de aminoácido via alimentação. Então, pacientes vegetarianos,
Ou pacientes que passaram por uma cirurgia a nível intestinal, bariátricos, que não conseguem tolerar proteína muito alta, BCA é excelente, mas BCA nada mais é um aminoácido que um whey, do que uma proteína da carne. Então, não faz sentido suplementar a BCA para alguém que já consome esse tipo de aminoácido proveniente da proteína na alimentação. E não, ele não vai influenciar, igual ela falou aqui, dar mais resistência aos músculos. A gente está falando de proteína. Proteína nada mais é do que o conjunto de BCA, de aminoácidos. Então, o que melhora resistência ao músculo é a proteína, alimentos construtores. Então, suplementar BCA neste caso, de uma paciente que consome proteína animal, dá para colocar um whey, não faz sentido. Aí ela fez a pergunta entre BCA e betalanina. Neste caso, entraria com a betalanina. Ah, sim. Teve outra perguntinha Porque retarda aqui. a fadiga, de verdade. Exato, porque faz mais sentido em retardar a fadiga do que o BCA, né? Tem mais uma aqui. Olha, betalanina deve estar na moda. Quanto tempo tomando betalanina, inclusive da Juliana, ela falou aqui, está ansiosa para saber. Quanto tempo tomando betalanina para notar a diferença e quais as vantagens da betalanina versus creatina? Então vamos lá, tempo, como ela é um suplemento de uso crônico, desde que você não sature ela, que também dá para saturar a betalanina, 2 a 3 semanas. E qual vantagem a betalanina versus creatina? Então, ambos são suplementos para reduzir fadiga. A creatina age no ATP ali, na regeneração de ATP dentro do músculo. A betalanina age tirando H+ do meio. Então, ambos têm a mesma finalidade, mas com princípio ativo diferente e por si só se completam. Então, dá para a gente usar em sinergismo. Daria para usar os dois, é isso que eu ia falar. Os dois, exato. Então, ambos têm mesma finalidade, né? Entre aspas, de melhorar rendimento, diminuir a acidez do meio, mas com vias de mecanismo diferente. E são suplementações que dá pra gente usar em conjunto, né? Que dá pra agir em sinergismo. E creatina já foi barato um dia, né? Eu sou da época que a creatina era R$30. Do nada ela fez um boom, agora ficou tá na moda. R$150 um pó de creatina. Mas aí, por exemplo, a betalanina, se você diz que ela é uma substância de uso crônico, porque ela acaba reduzindo a acidose do meio muscular e com isso vai retardando a fadiga. Uhum. E você, claro, pode impregnar, mas o ideal é usar esse ciclo de 2, 3 semanas aí para começar a perceber os efeitos de redução de fadiga. Talvez pelo efeito placebo que você falou, né, daquela coceirinha lá tal. Ela está sempre envolvida na formulação dos pré-treinos, né? Sim. Porque se é de uso crônico, você podia usar a qualquer horário, né? Exato. Mas a creatina também tem muito pré-treino, né? Tá. Mas eu acho que é mais uma questão de ter aminoácidos ali, vender aquilo, falar, olha, meu pré-treino tem creatina, meu pré-treino tem betalanina, acho que é agregar valor, né? Aquele produto, aquele suplemento. Mas pensando na real função, no porquê eu vou usar, não faz sentido usar pré-treino. Embora, com alguns pacientes que não tolerem a cafeína, eu uso pré-treino de aminoácidos, que tem betalanina. Coitado de quem não tolera cafeína, né? Porque a cafeína é muito... Olha, cafeína... Eu adoro cafeína, eu uso pela manhã pra treinar. Claro, não pode pesar a mão, né? Não. Mas... Às vezes eu mesma erro. Todo mundo é humano. É. Bom, mais alguma pergunta aí? Vamos ver o que mais eu tinha aqui, peraí. Eu me perdi nas perguntas, gente. Chegou tanto direct aqui. Achei uma aqui legal. Procura aí, depois eu vou guardar. Pode falar. Aqui. Psyllium para perda de peso ou para tirar aquela sensação de fome, né? Para tirar aquela... Psyllium. Tá na moda também. É engraçado que tem a moda, né? Tem as coisinhas na moda. Eu pego isso no consultório. Às vezes tem coisa que chega lá que fala, isso aqui deve estar na moda de algum lugar. Alguém deve estar falando disso. Porque todo mundo chega falando da mesma coisa. Mas o Psyllium eu acho que tá na moda porque já vi muitos profissionais falando que é o Ozempic natural, né? Pode falar, Ozempic? Pode falar. Depois eu cobro os royalties. Vi muita gente falando, né, que é um medicamento natural para perder peso, mas na verdade o grande ponto positivo do Psyllium é que, assim como a chia, ele tem essa capacidade de absorver água e isso ocupa um espaço no seu intestino, fazendo com que você tenha, e no estômago, fazendo com que você tenha saciedade. E diferente da chia, ele não tem gordura, né? A chia é rica ali no ômega vegetal, ele não tem gordura, então tem poucas calorias. Porque 100 gramas de chia é calórico, apesar de ser interessante para o processo de emagrecimento, mas o Psyllium não. Então essa é a grande vantagem do Psyllium em relação à chia. E além disso, ele tem uma ação pré-biótica, né? Então ele vai servir de substrato para nosso intestino, vai servir de alimentação para nossas bactérias intestinais. Então gosto do Psyllium, inclusive uso
sou usuária do psyllium. Gosto dele nesse efeito de retardamento da absorção, então te deixa mais saciado. E gosto dele para redução do perfil lipídico. O psyllium tem uma grande capacidade de melhorar colesterol. Tá vendo? Tem que anotar, tem que pegar papel e anotar, porque olha o tanto de dica que foi aí listado. Volta, começa a assistir de novo, pega papel e caneta e anota tudo aí. Inclusive, tem suplementações à base de psyllium, que é para você misturar na água e tomar, com sabor. Porque o psyllium, às vezes, o paciente não se adapta muito bem. Ele tem um saborzinho específico dele. Eu acho que para mim é tranquilo, mas eu também não sou parâmetro, né, para falar do que eu gosto. Passarinho é passarinho. Mas ele tem um gostinho meio doce assim, não é todo mundo que se acostuma com o paladar dele. Aí hoje já tem suplementações de psyllium com sabor laranja, você mistura com a água e toma. Tá vendo? Mais fácil. Mas eu amo o psyllium na minha prática clínica e não é uma suplementação cara. Né? Se você for parar pra pensar, você comprar ali 100 gramas, que dá um pacotão deste tamanho, é psyllium pra caramba. Sim, ele é leve. É outro aspecto, né, que você falou lá do começo, eu vou retomar, assim, a dieta, né, um bom hábito alimentar ou uma boa prática alimentar é aquela que você consegue fazer. Tá dentro do seu poder, né, aquisitivo. Então cabe, exatamente, cabe dentro do seu bolso. Eu já vi alguns exemplos aí, algumas dietas mirabolantes não suplementações que é impossível você sustentar aquilo mais que 90 dias. Sustentável a longo prazo. É maravilhoso no papel, mas são 90 dias que você Na teoria testa. tudo é lindo, né? Na teoria, na prática a teoria é outra. Depois você testa e aí passa. Mais alguma pergunta aí? Não tô achando, doutor Marcelo. Perdemos muito. Você falou, surgiu uma aqui. Pré-biótico e probiótico, qual a diferença? Tá, vamos lá. Quando a gente fala de probióticos, a gente está falando das próprias bactériazinhas, tá? Quando a gente fala de prebióticos, a gente está falando dos alimentos daquelas bactérias. Então, o que é um prebiótico? É um iogurte, natural, obviamente, né? Não esses com açúcar. São as fibras. Agora, quando a gente fala de probióticos, estamos falando dos lactobacilos, da bifidobactéria, das famílias de bactériazinhas que já estão ali dentro. E o pré-biótico vem via alimentação. Então, você tem que alimentar, nós temos que cuidar das nossas bactérias intestinais, porque a gente tem produção, né? As nossas bactérias do intestino produzem um ácido butirato. Butirato, isso. E esse próprio produção de ácido butirato tem capacidade de melhorar perfil lipídico, tem capacidade de reduzir inflamação. Então, a gente tem que cuidar muito bem delas. Nossas bactérias, a gente tem inclusive mais bactéria do que células, né? Cuide da sua flora Cuide do seu intestino. Vamos alimentar a flora. Elas adoram legumes, elas adoram frutas. De novo, né? A gente fala isso sempre, né? A nossa avó já sabia o que era comer certo. Né? Exato. E agora as pessoas estão voltando para essa busca. Eu acho extremamente interessante, positivo as pessoas buscarem isso atualmente, né? Eu tô adorando essa moda de corrida, essa moda de academia. Pra mim é ótimo. É uma onda. Tá na moda a corrida. Eu falei, que bom, né? Que tá na moda a corrida. Não, e as pessoas também buscam informação. Então, o que a gente se propõe a fazer aqui, ou mesmo nas redes sociais, ou no consultório, a hora que você está conversando lá com o seu paciente, você está fornecendo essa informação uma pessoa de cada vez. Uhum. Em vez de você, aqui é uma informação mais disseminada. Né? Deixar ao alcance, ou pelo menos botar uma sementinha lá de curiosidade ou de dúvida, né? Ninguém aqui está pretendendo dar uma aula ou mostrar ser uma autoridade no assunto, mas é despertar esse interesse. As pessoas têm muitas dúvidas e a gente vê isso chegar todo dia no consultório da gente. Gostaria de abraçar mais essas causas, né, e oferecer mais alternativas, mas às vezes a gente fica limitado por uma série de questões e não consegue atingir essas pessoas. Então a ideia de transmitir conhecimento me agrada muito, né? As pessoas gosto. Mandarem perguntas, mandarem dúvidas, mandarem. Então é essa que é a finalidade que a gente tem. Eu gostei bastante do papo. Fluiu, né? Passou rápido, gente. Olha. Parece que tá falando. Aqui, ó. Ó, chegando pergunta aqui. Né? Vamos responder, mas só mais essas 14 perguntas. Não, tô brincando. Só mais essas duas aqui. E depois eu vou deixar a Natália fazer as considerações finais dela aqui. Vai demorar só 40 minutos. Só mais 1h30 a gente finaliza. Isso aqui é interessantíssimo, hein? Magnésio na recuperação muscular. O magnésio também é outra suplementação que tá na moda, né? Gosto do magnésio. Quando a gente fala ali
da questão putz, como que eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples possível? Fibras musculares basicamente necessitam do magnésio para se movimentar, digamos assim. E magnésio via alimentação às vezes é muito falho, né? Porque ele está principalmente nas folhas verdes escuras. Então as pessoas cada vez mais não têm uma alimentação tão colorida. E a suplementação se faz necessário para melhorar essa recuperação muscular. E muitas das vezes a deficiência que a pessoa tem de magnésio pode contribuir até para câimbras. Que participa ali, né, da questão da célula. Então o magnésio, gosto dele, mas ele não é para todo mundo. Inclusive, a alta quantidade de magnésio pode até atrapalhar no seu intestino, porque ele tem um efeito laxativo. Laxante. Ele solta um pouquinho o intestino. Gosto dele para pacientes até que têm intestino preso, inclusive. Mas o magnésio melhora um pouquinho a composição de recrutamento de fibras musculares, melhora a composição de câimbras. Então, as câimbras, às vezes, a gente associa com potássio, né? Come banana que não tem mais câimbra. Mas potássio é muito fácil atingir da alimentação. Já o magnésio é totalmente diferente. Eu até brinco que o povo, tô comendo 5 bananas por dia e tô tendo câimbra. Eu falei, meu filho. O magnésio é o suplemento perfeito para aquele atleta que tem o intestino preso e tá esquecido. Então, você conseguir encontrar esse perfil. Mas o magnésio eu gosto dele, porque a gente tem vários tipos, né? A gente tem ali o magnésio treonato, que é um tipo de magnésio capaz de ultrapassar a barreira hematocefálica do cérebro, então cognição, memória, dores de cabeça. A gente tem o oxalato de magnésio, que é mais para soltar o intestino. Então eu falo que o magnésio é uma suplementação que está na moda, né? Muita gente está se falando dele. Não serve para todo mundo, mas é uma suplementação muito bem-vinda em mulheres com cólica, em dores de cabeça, em fadiga muscular ali, em câimbras. Então é uma suplementação que dá pra gente associar tanto em performance quanto em saúde, né? E que só não exagerar na dosagem para não ter um piriri aí no meio de uma corrida. Como tudo. E principalmente a última pergunta que tem aqui é, com relação a isso tudo que você falou de alimentação, com suplemento e treino, intratreino, entre treinos, né, e na rotina toda, aonde você coloca o sono? Fator principal. Não sei se você viu nas Olimpíadas agora que aconteceu em Paris, foi a maior Olimpíada com lesões em toda a história. E aí foi a maior Olimpíada onde os atletas reclamaram da qualidade do sono, das camas eram ruins, teve até uma foto que viralizou de um atleta dormindo ali na rua, né? Então, o sono de má qualidade influencia na sua recuperação muscular e, por consequência, você tem a chance de ter mais lesões. A gente está falando aqui de atletas, né? Mas dá pra gente ir pro lado de saúde. Produção de leptina, grelina, hormônios de fome, saciedade, um sono de má qualidade influenciam também nessas produções, na sua insulina. Então, já é comprovado que dormir mal, dormir pouco, influencia na sua resistência à insulina. Então, o sono, eu colocaria ele como a base da pirâmide também. Importantíssimo pra gente ter ele regular. Então, quem dorme mal tem mais dificuldade para perder peso, para emagrecer. Exato. Falando de uma maneira geral, sim. Quem dorme mal tem mais chance de desenvolver lesões. Quem dorme mal tem mais dificuldade de perder peso. E quem dorme mal, muito provavelmente, tem redução da produção de testosterona, de hormônios ali. Legal. Tá vendo? Sono é treino. Sono é treino. E sono é qualidade de vida. A gente precisa. Se você tem que se disciplinar para treinar e para se alimentar, você também tem que botar o relógio. A minha filha, Júlia, põe o relógio para tocar 10 horas da noite. Toca o relógio, ela fala, tô indo dormir. A minha Alexa, ela é programada para falar 9h30 da noite. Todo dia ela fala. 10 horas ela fala, tô indo pra cama, pai. Tá certíssimo. Às vezes eu tô com visita lá em casa, a minha Alexa, ela fala 9h30. Está tarde, quase na hora de dormir. Eu falo, gente, pode ficar aí? Ela só tá falando isso, hoje é sábado, não tem problema, vou dormir um pouquinho mais tarde. E aí foram 4h30 de conversa super agradável aqui. A gente teve que cortar umas partes aí, o que vai pro YouTube é bem pouquinho, não vai ser tudo isso que nós conversamos. E eu vou deixar a Natália fazer as considerações finais dela antes de despedir de todo mundo aí. Pode falar, fica à vontade. Bom, primeiramente agradecer pelo convite, é um prazer imenso estar aqui dividindo essa mesa junto com você, admiro muito como profissional. E segundo, não cortem caminhos, não vão por atalhos. Comecem pelo básico, gente, o básico funciona, garanto para vocês que a maioria das pessoas tem resultado porque fazem o básico bem feito, é o arroz com feijão bem feito. Então não cortem caminhos, não vão por remédios emagrecedores, façam o básico bem feito. Isso vale para tudo na vida, não só falando em alimentação, mas em sucesso profissional também. É isso. Tá vendo? Fecho com o relator, não preciso falar mais nada. Muito obrigado, principalmente pela interação da galera, as perguntas.
A gente vai depois colocar os contatos da Natália, como quem quiser entrar em contato com ela, do consultório. A gente vai postar aí tudo direitinho para vocês. Obrigado e até a próxima.